Em nome do meu Pai Yahweh, é o qual acredito, onde toda a humanidade acredita que é um Deus. O nome dele é Yahweh. Também vos notifico, irmãos, a respeito da ressurreição, da reencarnação ou da encarnação do Altíssimo no homem. Pois a vontade do Altíssimo será feita em nosso mundo, em nome de Yahushua. Pois se ele ressurgiu dos mortos, também nós ressuscitaremos. Vá lá no livro de Coríntios, capítulo 15, a respeito de carnes diferentes, corpos diferentes, que é existente em nosso planeta Terra, e que haverá um corpo diferente no período do milênio em relação ao povo do Altíssimo aqui no planeta. Aleluia, Yahweh. Ele que perdoa os pecados. Em nome de Yahushua é perdoado os seus pecados, os nossos pecados. E haverá purificação do nosso corpo mortal para corpo imortal. Mas relemos no livro de Coríntios, capítulo 15, a respeito da ressurreição. Também vos notifico, também nos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-la tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Yahushua, o ungido, morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, o que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vives ainda a maior parte no tempo do apóstolo Paulo e Saulo, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a igreja de Yahweh, povo de Yahweh. Mas pela promessa, ao qual dádiva de Yahweh sou o que sou, e a sua presença, a sua dádiva para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a dádiva de Yahweh que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim falamos, e assim havemos crido. Ora,
se prega, se fala que ao ungido ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Yahushua não ressuscitou. E se Yahushua, o ungido, não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, a nossa palavra, disse Saulo, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Yahu, pois testificamos de Yahu que ressuscitou a Yahushua, o ungido, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Yahushua ungido não ressuscitou. E se ungido Yahushua não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E se Yahushua, esse ungido não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Yahushua, em ungido, estão perdidos. Se esperamos que o ungido Yahushua só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Yahushua ungido só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Yahushua, o ungido, ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Yahushua. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Yahushua, o Messias ungido. Mas cada um por sua ordem, Yahushua as primícias, depois os que são de Yahu, ungido na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Yahu, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetuem aquilo que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou.
para que Yahweh seja tudo em todos. Doutra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, pelos seres mortais, se absolutamente os mortos tais não ressuscitam. E se absolutamente os mortais não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortais? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Nós mortais estamos todas as horas em perigo. Eu protesto que cada amor de amor na honra em vós, irmãos, por Yahushua, o Messi, por ungido Yahushua, nosso mestre. Se como homens combati em Éfeso contra a besta do Apocalipse, a qual eu, pai, ao Saulo. Se como homem Saulo combati em Éfeso contra a besta, que me aproveita isso? E se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Yahweh. Só falam Deus, digo para vergonha vossa. E para mais alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensatos, disse Saulo, o que tenho tem, mas não é vivificado. Insensatos, o que tu semeias não vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simples grãos. Desculpa, pai. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Yahweh lhe dá o corpo que quer a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a honra, o resplendor do celeste, e outra o resplendor dos terrestres. Uma é o resplendor do sol, o brilho do sol, e outra o resplendor da lua, o brilho da lua, e outra o resplendor das estrelas. Porque uma estrela difere em luz de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se corpo corrupção, ressuscita em corrupção.
semeia-se em ignomínia, ressuscitará em honra. Semeia-se em fraqueza, ressuscita com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, o Espírito. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Yahushua, louvado seja o seu nome. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem do Altíssimo é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual o celeste, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Yahu, nem a corrupção, a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei do Altíssimo, que diz que tu pecaste. Oh, tu és um pecador, transgressor da lei do Altíssimo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei do Altíssimo. Mas a oportunidade, que fala que graça, mas a oportunidade, a Yahu, que nos dá a vitória por nosso mestre Yahushua, o ungido, o Messias. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Mestre Altíssimo, sabendo que vosso trabalho não é vão no Mestre Altíssimo, e que a ressurreição, e que a transformação do nosso corpo mortal para um corpo imortal. Yahu, Yahu, Todo-Poderoso,
reina para sempre. Yahoo, Yahoo. Em nome do meu Salvador, aquele que me salva da dor, Yahushua, o Messias, o ungido do Altíssimo, o seu primogênito que veio ao mundo para perdoar os pecados de todos que a ele confessar. Conforme foi cantado aqui, você já preste atenção nestas palavras a qual foi cantada, pois elas falam da maneira espiritual. É claro que não está dado explicações detalhadas, mas está sendo cantadas segundo a inspiração do Pai Celestial, o qual Ele me deu. Em nome de Yahushua, o Cordeiro amado que veio tirar o pecado do mundo. Veio tirar o pecado do seu povo, Yahushua. E vem considerar, segundo a sua promessa, que fala amor, ao qual essa palavra amor é derivada ao contrário de Roma. Ao ler ao contrário de Roma. E quando eu falo essa palavra amor, não menciono R no final, mas eu menciono a consideração do Pai Celestial, que considera os seus escolhidos como seus filhos do Altíssimo. Pois todos são filhos do Altíssimo por meio de Adão. Pois Adão representa o seu primogênito no planeta Terra, como homem carnal. E se você está vivendo na carne, você é carnal. Nós somos carnais. E assim, em nome de Yahushua, o qual fala nesse momento, pelo seu poder, o qual ele deu no dia de Pentecostes aos seus escolhidos, aos seus seguidores, que se fala nessa escritura, apóstolos, eu falo seguidores do Messias, do ungido Filho do Altíssimo, Yahuwah, que é o Pai Celestial que ele ungiu, com o seu poder infinito. Aleluia, Yahuwah, desde o seu ventre, desde o céu, o Pai ungiu o seu Filho, primogênito desde o céu. Ungiu no planeta Terra, como diz, é meu filho, soprou sobre ele o seu espírito quando nasceu, o Altíssimo criou ele em forma humana e soprou sobre ele o seu poder. E disse, haja sem vida, e ele foi feito alma vivente. O corpo espiritual, com o Espírito do Altíssimo, estava na terra, o primogênito de toda a salvação, de toda a criação do planeta, ao qual estava já no planeta. Pois todos os seres celestiais, que se vieram enganados, envolvidos por Lúcifer. Por Lúcifer foi o enganador com muitas milhares e milhares. E ele enganou a muitos outros seres jovens que jamais viriam aqui antes do tempo, como vieram. Mas o Pai Celestial é bom. O meu Pai Celestial reina para sempre, em nome do seu Filho primogênito, que veio como Adão no planeta. Pois foi lido nessa escritura, a qual acabamos de cantar, que Adão, o primeiro homem, assim também é escrito, o primeiro homem, Adão, no versículo 45, foi feito em alma vivente. O último Adão, o Espírito vivificante,
Aleluia, pobre serva, que foi feito e foi gerado o seu Espírito do Altíssimo nele, soprou sobre ele o Espírito puro do Altíssimo, e ele foi feito alma vivente, apenas para viver no planeta, para formar essa geração gigantesca a qual está em nosso planeta. Aleluia, Yahushua. Porque ele é bom, vitorioso ele foi. Ele veio outra vez, como diz no livro de Hebreus, repito novamente, ao introduzir seu primogênito no mundo novamente, disse, e os querubins, os seres celestiais, que lá falam os anjos, eu não falo anjos porque a letra J está no anjo e foi criação maligna. Essa palavra anjo só cabe ao anjo Lúcifer. Quando se fala a palavra anjo, menciona os seres malignos, o qual foi criado essa palavra para eles, anjos. Yahushua seja exaltado. Ele está nesse momento em espírito na minha vida para falar sobre esses assuntos. Aleluia, Yahu. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Mestre Altíssimo, aqui está Senhor, que eu não menciono essa palavra Senhor, por ele é o do Baal antigo, do grande ídolo da antiguidade, ao qual foi criado pelos romanos, pelos idólatras que reverenciavam a idolatria e ainda até hoje estabeleceu nas escrituras. Poucas coisas, mas essas poucas coisas serão purificadas e serão exaltado o nome do meu Pai Celestial Yahu, pois o nome dele não é Deus, como eles falam hoje, pois Deus é um ídolo da idade antiga também da Grécia. Esse Deus é um ídolo antigo, mas o nome do meu Pai é Yahu. É ele que vai reinar no período do milênio, pois ele já aceitou o sacrifício do seu primogênito, o qual ele enviou novamente ao mundo, e nasceu de Maria, ou Maria. Ele nasceu de Maria, de uma virgem chamada Miriam. Ele viveu no planeta Terra até seus 33 anos. Ele morreu com 32 antes de completar os 33 anos. É o que diz a profecia do Altíssimo, que ele morreria na metade da semana profética. Qual a metade da semana? Referindo às 70 semanas do profeta Daniel, o qual ele disse que na última semana morreria, seria tirado o ungido. Pois ele era o ungido do Altíssimo. Desde o céu ele estava determinado, pois diz no livro de Apocalipse, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, foi ele que morreu como cordeiro legítimo. Nesse final, ao vir como ungido Yahushua, pois ele era judeu, não teria outro nome a não ser esse. Pois Jesus é o nome de idolatria da letra J do ano 1500 para cá. E o Messias é Yahushua, o ungido do Altíssimo que veio do planeta céu para o planeta Terra, para restaurar aqueles que tinham sido enganados lá no planeta céu, para vir para a Terra. E ele veio como Adão, como um primogênito do Pai Celestial, e nasceu naquele homem Adão. E aí então cumpriu-se a sua missão. Veio o dilúvio por causa das consequências malignas
dos seres satânicos, e qual estava por Lúcifer no planeta, pois ele nem mais era Lúcifer. Quando o Pai enviou seu Filho, ou criou ele no planeta Terra, foi para resgatar o que havia perdido. O Messias, no capítulo 17 de São João, fala Yahuchanan. Lá diz que ele realmente pediu ao Pai em súplica: Pai, me dê aquele resplendor que eu tinha contigo antes que o mundo existia. Me dê aquele resplendor. Ele pediu em orações ao Pai Celestial quando aqui estava pela segunda vez no planeta Terra. Aleluia, Yahushua, porque Ele é bom. E Ele veio para eliminar a morte. Ele morreu obedecendo a sua lei justa, perfeita e boa, a qual estava em seu corpo. A perfeição do amor ou da bondade estava nele. A perfeição da bondade divina do Altíssimo Pai Celestial que estava com ele, pois ele carregava o nome do Pai, que era Yahweh. O Pai estava nele salvando a humanidade, o seu poder do seu Espírito que estava nele. Não era um ser dentro de outro ser, mas o poder do Pai Celestial dentro dele, pois ele nasceu da Virgem Maria, com o poder do Altíssimo, o seu Espírito, qual ele perdeu no Éden, quando ele morreu, depois que ele morreu. O seu Espírito volta a Yahweh que o deu. Está no livro de Eclesiastes sobre esse assunto, no capítulo 7, verso 12. Mas lá fala a respeito do Espírito do Altíssimo quando a pessoa morre. Diz que o Espírito volta a Yahweh que o deu. E a carne volta para o pó quando morre. E isso aconteceu na morte do Messias. Mas se hoje você ouve a voz do Altíssimo, e você acredita no ungido primogênito do Altíssimo, você haverá de ter a transformação, porque é um poder ilimitado, o qual o Pai Celestial concederá aos seus escolhidos neste final. É um poder sem limite para transformar aos seres que acreditar no nome daqueles que têm a sua lei do amor, ou da justiça perfeita. A lei da justiça está nos 10 mandamentos da lei do Altíssimo, onde há um nome perfeito, Yahweh. Não terá outro além dele. Neste planeta céu, terra, haverá de ter, ao terminar o 6º milênio, o estabelecimento do reino celestial no planeta Terra.